Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento à nossa disciplina. Vamos para a nossa 10ª aula efetiva. Lembrando que na aula passada nós tivemos a aula 9, que foi onde nós realizamos a nossa prova 2. Tá? Registro também que as notas serão publicadas para vocês na sequência, da sala virtual, no mesmo box da prova, as notas, ou seja, a respectiva nota de cada aluno com a sua respectiva matrícula, tá bom? Bom, dando andamento ao nosso conteúdo, que é o que nos interessa, que é o nosso objetivo. Nós, na aula antes da prova, aula 8, findamos falando do artigo 92, né? Lembrando, fazendo apenas um remake do artigo 92, que traz a questão dos efeitos da condenação, só para a gente lembrar e ter uma sequência de abordagem, tá bom? Lembrando que o artigo nos traz o seguinte, são também os efeitos da condenação, dizia quais são os efeitos que em um cidadão sendo condenado teria como consequência, tá? Então é o seguinte, o inciso primeiro traz a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Em sendo condenado, pode gerar a perda do cargo público que ele ocupa, a função pública efetiva ou o cargo eletivo que ele tenha sido eleito, tá bom? Também a questão da incapacidade para o exercício de pátrio poder, tutela, curatela, a questão dos crimes cometidos contra filhos, etc. Tudo isso está no bojo da questão do artigo 92 que nós abordamos na aula 8. Tá? Então essa é a situação que, a grosso modo, em síntese, nos trouxe na aula 8 a questão do artigo 92, que aborda os efeitos da condenação. Tá? Novamente dizendo que são os efeitos que se aplicam após a condenação efetiva, né? Em o sujeito tendo a sua condenação efetivada. Bom, falando do conteúdo da aula de hoje, efetivamente nós vamos adentrar a partir do artigo 93 do nosso código. Tá? Bom, fazendo uma abordagem inicial, então, o que o artigo 93 nos traz de necessidade de interpretação? Ele traz, referendado no capítulo 7, a questão da reabilitação. Ou seja, nós estamos falando do cidadão que tem a sua conduta novamente considerada reabilitada para com a justiça e automaticamente para com a sociedade. Tá? Para que ele volte a ser considerado um cidadão reabilitado para o bom convívio, digamos assim. Mas falando tecnicamente direcionado à doutrina, ou seja, ou melhor dizendo, à norma penal, nós temos que analisar essa situação baseada no artigo 93, que diz o seguinte, artigo 93, lembrando, fala da reabilitação, diz lá, a reabilitação alcança quaisquer penas em sentença definitiva. Ou seja, o direito de todo cidadão infrator, criminoso, mesmo que ele tenha cometido um crime grave, é posterior à sua dívida paga com a sociedade e a justiça, ele ter direito à reabilitação. Bom, isso nós já temos a noção básica de que deve ocorrer. Tá? E o que quer dizer a primeira parte do artigo 93? Que essa reabilitação se dará independente da pena, da sentença que foi aplicada. Tá? Pode ser, seja qual for a sentença, seja qual for a pena aplicada, ele terá direito a ter a sua reabilitação efetivada. Claro que observadas as situações ponderativas que eu vou falar agora nos artigos subsequentes e na própria condução final do artigo 93. Tá? Bom, quando o artigo nos apresenta a afirmação de que a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação, ou seja, ela alcança quaisquer penas aplicadas e assegura ao condenado, tá, o sigilo dos registros das informações relativas ao contexto que ele é atribuído. Tá? Então, em síntese, o artigo 93 nos traz essa abordagem inicial, tá, que faz a referência básica do contexto que tem a questão de interpretação penal em cima do item da reabilitação do condenado. Tá bom? Bom, mas o artigo 93 ainda nos traz um parágrafo único, que carece de uma interpretação também. O que diz o parágrafo único do artigo 93? A reabilitação poderá também
atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92 do Código, vedada a reintegração da situação anterior nos casos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Ou seja, a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, tá? Que estão previstos no artigo 92 desse Código. Lembrando quais são: a perda do cargo ou função pública, de mandato eletivo, tá? A capacidade por exercício do pátrio poder familiar, etc. A inabilitação para dirigir o veículo, quando o veículo for instrumento ou mecanismo para a execução do crime, e assim sucessivas possibilidades, tá? Então, o parágrafo único do artigo 93 nos traz essa afirmativa que faz com que a gente tenha uma linha de condução quando se fala na questão da reabilitação e da possibilidade de que também se atinja os efeitos da condenação nessa seara, tá bom? Ainda seguindo a pauta do artigo 93. Bom, nós analisamos o que diz a parte inicial do Código, 93, no artigo, o seu parágrafo único, tá? Mas também temos que falar de qual é a meta efetiva da reabilitação. Por que ela serve? Tá? Bom, primeira meta e mais importante é garantir o sigilo dos registros do processo, para que possa se trabalhar efetivamente a questão do resguardo dos direitos do condenado também. Porque apesar de todo o clamor popular e da situação, do sentimento comum coletivo de que o condenado sempre deve ter a pior encaminhamento possível, porque se trata de um agente infrator que não soube conviver em sociedade, a lei, o direito penal e as regras básicas nos encaminham para que a gente observe e cumpra algumas regras. E dentre estas, a possibilidade real de ter fidedignamente os conceitos da reabilitação colocados ao direito do infrator também, tá? Então é importante que a gente tenha esse preceito definido conosco, enquanto operadores do direito, tá bom? Bom, ainda na questão da reabilitação, nós temos uma abordagem que se trata da questão do prazo e procedimento, tá? Nós temos a abordagem inicial, falamos da questão específica da meta, mas também nós temos que entender que existe um prazo e um procedimento a ser seguido. E de que termos nós estamos falando quando fala assim prazos? Bom, primeiro temos que interpretar o que diz o seguinte, de maneira mais clara e sintética, principalmente quando a gente aborda a questão do artigo, tá? E esse prazo estão estabelecidos no artigo 94 do Código Penal, mas eu vou findar o 93 fazendo uma abordagem direta, tá? Então, quando a gente falar em prazo de reabilitação, nós estamos falando de um prazo de 2 anos após a extinção da pena, tá? Incluindo nesse período o prazo da suspensão condicional, tá? Ou seja, do sursis e do livramento condicional. Então, o prazo vai se dar a partir desse nexo temporal que eu falei, tá? Eu trago um exemplo para tentar facilitar o entendimento. Vamos lá. Um condenado a uma pena de 2 anos. O cidadão foi condenado a pena de 2 anos, tá? Ele teve concedido o sursis, tá? Ou seja, ele teve o sursis e não foi revogado. Automaticamente, se ele foi condenado a 2 anos e teve o benefício de sursis e não foi revogado, é porque ele cumpriu todos os itens necessários para não ter a sua suspensão de pena revogada. Portanto, o juiz vai declarar a pena extinta no exato momento que findar o cumprimento da mesma, tá? Neste caso, o sentenciado pode pedir a imediata reabilitação. Por quê? Porque a partir do momento que ele teve o benefício do sursis concedido, ele já se encaixou em algumas regras, em alguns itens, algumas observações. Em tendo cumprido todo o requisito necessário legal destinado e impetrado a ele, não vai ter o seu sursis revogado. Em não tendo o sursis revogado, ele vai efetivamente poder ter a sua reabilitação imediata ao final do cumprimento da sua pena com a justiça, tá? Esse é uma observação importante. Mas nós temos que também trazer para cá o contraponto. Mas se o cidadão não se encaixou em todas as regras e teve o seu sursis revogado, é sinal que ele não foi um rapaz comportado, né, pessoal? Bom, se isso acontecer, nós vamos ter que observar algumas situações em caminho diferente. Então, se ele não receber a suspensão condicional da pena, ou seja, ele não se encaixou, não recebeu o sursis, tá? Então, não é nem o caso de ser revogado, é um caso que
e entendo que para receber a suspensão ele tem que se encaixar em algumas situações que a gente já abordou. Ele não recebendo é porque ele, em algum momento a conduta dele ou a situação pregressa da vida dele fez com que ele não fosse merecedor desse benefício. Em não sendo, ele terá que cumprir pelo menos 1 ano de reclusão em regime aberto, sendo condenado a 2 anos. Tá? E somente após 2 anos da extinção da pena ele poderá pedir a reabilitação. Por quê? Porque neste caso, diferente da pauta anterior, nós estamos diante de um cidadão que a sua vida pregressa, a sua conduta, fez com que ele não fosse um cidadão que merecesse o benefício efetivo do sursis. Em não recebendo é porque ele não tem uma conduta ilibada a ponto de receber esse benefício. Não tendo, ele terá que provar por um tempo maior de que efetivamente não vai voltar a delinquir. Portanto, em não sendo beneficiário do sursis, ele terá que cumprir pelo menos 1 ano da pena, se for de 2, e terá que esperar 2 anos dentro de uma conduta correta para poder pleitear a sua reabilitação efetiva perante a justiça. Tá? Então, neste caso, é importante que a gente observe essa situação. Tá bom? Bom, pessoal, entrando na pauta da questão do artigo 94, que nós vamos entrar no próximo bloco. O artigo 94 ele dá sequência à mesma pauta que eu estou tratando da reabilitação. Tá? E traz uma referência inicial que eu coloquei do período de 2 anos. Tá? Então nós vamos no próximo bloco abordar essa questão, dando ênfase principalmente à questão de algumas terminações de execução. Tá? Então, até o próximo bloco.